Olá pessoal, nessa aula a gente vai dar continuidade à modelagem do nosso personagem Léo. A gente vai fazer nessa aula os braços, tá? Na verdade a gente vai fazer só o braço da esquerda, porque depois a gente faz a duplicada, o espelhamento dele através de uma duplicata para fazer o lado direito, ok? Que a gente chama de mirror. Então vamos lá. Primeiro a gente pega um cubo para não perder o costume. Esse cubo a gente já pode subdividir ele aqui mesmo no polycube que ele cria. A gente subdivide ele aqui colocando mais valores aqui, por exemplo, na largura, só mais um de largura e um na altura. Eu acho que já funciona para a gente, porque aí ele fica mais fácil da gente trabalhar. Olha, porque como a gente vai fazer um tubo, o braço é basicamente um tubo, a gente pode pegar essas regiões assim, ó, e dar uma escaladinha nele, tá vendo? Aí ele já vai ficar um pouco mais arredondado, que já vai nos ajudar a trabalhar. Agora a gente já pega ele aqui e já põe no lugar. Então é o mesmo princípio, tá? A gente está sempre trabalhando assim numa forma mais simples possível, tá? Então aqui a gente já coloca ele ali. Na verdade eu não queria aplicar transformações nele, eu vou deixar ele no 00 e vou aplicar a deformação nos nossos vértices, tá? Então vou colocar ele assim como se fosse pelos vértices. Acho que fica mais fácil depois para entender que duplicou a partir do zero dele, tá? Eu vou dar uma rotação para ele fazer o ângulo que ele vai sair o braço daqui, ó. E agora a gente está fazendo como fosse só um esboço, então a gente pode deixar assim, porque a gente vai depois acertar direitinho aqui a angulação dele, a largura e tudo mais, tá? Deixa eu só dar uma rápida diminuída aqui. Isso, acho que assim já ficou bom para a gente começar. Agora o que a gente vai fazer é os extrudes dessas faces até a hora que ele chega no pulso dele. Então vamos lá, um extrude face. A gente com o extrude a gente já pode ver nas viewports. A gente já puxa assim um pouquinho para fora e descendo. Vou fazer primeiro no front view, que a gente já vê mais fácil assim o que a gente está trabalhando. Tá, olha lá, aqui a gente já viu que precisa realmente dar uma engordadinha a mais no braço. A gente provavelmente vai ter que puxar um pouco da camisa lá para baixo também, porque ela ficou talvez muito em cima. Então a gente já puxa um pouco da camisa aqui, acerta um pouquinho naquele que deu uma diferença. E ó, só voltando no nosso braço, colocando aqui o início do braço como sendo essa parte, tá? Não tem muito mistério, a gente vai depois acertar o que está entrando aqui, ó, para dentro do braço, só para ele dar uma angulação boa com o que a gente está seguindo, tá? É como se fosse o fluxo da malha mesmo, né, que a gente já tinha falado, tá? Então agora continuando rapidinho, pega os vértices e já faz uma no front, a gente já vê onde que a gente vai colocar os extrudes, ó, por exemplo, bem rápido, depois a gente acerta o fluxo. Aqui eu vou dar uma escaladinha, a gente pode até dar uma rotacionada para ele entrar como se fosse um tubo mesmo, né? Transversal do tubo aqui a orientação do nosso edge. Vamos lá, mais uma. Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho melhor depois, porque vai ser onde a gente vai acrescentar mais edges para ele dobrar o cotovelo. Vamos lá, igual a gente fez a perna, puxando um pouquinho e acertando ele, seguindo em cima do desenho 2D, tá? Aqui também. Lembrando que eu quero orientando ele um pouquinho assim, ó, para ele ficar mais certinho, ok? Não tem muito mistério, a gente vai fazer isso até chegar no punho. E quando ele chegar no punho, a gente vai fazer um trabalho especial para abrir como se fosse a palma da mão, para que ele tenha uma palma da mão aqui, ó. A partir daqui, a gente já vai trabalhar a palma da mão abrindo ela. Então, a gente poderia fazer assim um novo extrude, só que agora abrindo aqui, ó, lateralmente, um pouquinho só no tamanho aqui. Eu acho que assim já tá até legal. Vamos ver um side view, só para ter uma proporção do tamanho da mão, aqui ó, a mão é dessa largura mesmo. Para não ficar ruim, vamos acertar aqui, por exemplo, essa é a front, né? Vamos acertar aqui, por exemplo, aonde que o braço dobra quando a gente ver o cotovelo dele aqui. Ó. Se a gente for ver nessa viewport, ele tem que estar o cotovelo um pouco mais para trás. Então, para puxar todo ele de uma maneira mais orgânica, você segura o B
Que aí você vai, se você clicar no B, ele já habilita para você, ó, o Soft Selection, tá? Clicando B de novo, ele volta. O que o Soft Selection faz? Ele faz com que seja pego uma porção assim em degradê de vértex. Mas aí a gente segura no B, você arrasta com o botão do meio na viewport, você escolhe qual é a intensidade, até onde esse seu Soft Selection vai atingir. Então aqui já dá para a gente selecionar algumas edges e trabalhar um pouco melhor aqui o ângulo dela em relação aqui ao que foi no modelo em 2D, ok? Aqui a gente já organiza aqui a orientação do braço, olha, para ele ficar um pouco mais para trás. E essa edge aqui também um pouquinho mais para trás, assim, ó. Isso. E a gente vai pegar essa edge daqui. Eu não vou pegar com Soft Select para eu ter bastante controle nela aqui como final do braço. Aí, é só uma acertadinha, ok? Porque quando a gente criou, a gente viu só pela viewport do front e ele não ficou assim tão certinho, né? Vou dar uma rápida ajeitada aqui nele, ok? Só para ele ficar como fosse orientado. Isso é a mesma coisa desse aqui, então eu posso pegar o loop dele inteiro e rotacionar. O trabalho de modelagem às vezes é um pouco lento, mas é porque é muito detalhezinho que a gente tem que ficar olhando, ok? Então não é que é difícil, é porque é lento. Às vezes é como qualquer trabalho, né, que você for fazer, você tem que dedicar um tempinho para concluir ele. Aqui eu acho que está legal, aqui também. Vamos então passar agora para a parte da mão. Vamos lá, rapidinho a gente faz a mão. A gente pega também essas faces aqui que estão selecionadas, dá um extrude, puxa ela para baixo, assim como se fosse uma. Eu vou pegar pelo mover, que aí ele não escala. Aqui, ó, como se fosse vendo o tamanho da palma dele aqui, ó. O tamanho da palma dele é mais ou menos isso. Então pode deixar desse tanto. Aqui ele está um pouco para trás, a gente vai acertar, mas só como ideia para vocês, a gente pode dar uma rápida organizadinha aqui para ele seguir o desenho, né? Senão ele vai ficar muito fora do desenho aqui, ó. Estou vendo na visão daqui, ok? Tá difícil às vezes ver por causa do branco, mas o que eu estou tentando seguir é essa linha do traço aqui da palma da mão dele, ó. Aqui é o meio da mão e aqui é o outro lado da mão. Então a gente acerta aqui rapidinho. Aí, assim já deve dar para criar, ok? Agora a ideia é a gente vai ter que fazer uma região aqui para tirar o polegar como um dos dedos. Então a gente vai criar nesse momento um edge loop aqui. Só estou vendo como que tá nossas formas, está legal. A gente vai criar um edge loop. Toda hora eu gosto de salvar, então vocês vão ver toda hora eu salvando como um novo nome para o nosso arquivo. Essa é a versão 3, a gente vai salvar agora a versão 4. Vamos lá. Agora eu vou criar aqui mais um edge nesse edge loop aqui, ó, para que a gente consiga tirar. Essa aqui vai ser a parte de cima do polegar. Essa aqui vai ser a parte do meio do polegar e essa aqui é a parte embaixo do polegar. Então, vendo aqui onde eu criei, dá para vocês terem a noção do que eu estou fazendo. Ó, agora, eu tenho essas regiões aqui, ó, que é a parte de baixo do polegar. Essa aqui é a parte de cima do polegar, então já dá para a gente acertar assim, ó, como fosse uma região onde o polegar vai surgir. Ok? Então a gente acerta ela ali, aqui também. Vocês vão ver o que é que ele vai sair ali. Como esse personagem é bem simples assim, cartoon, a gente não precisa preocupar muito com a questão de anatomia nele, porque ele é bem simples. Se fosse um personagem mais complexo, a gente teria que preocupar mais com a questão da anatomia da palma da mão, daria um pouco mais de trabalho. Mas assim dá pra gente aprender mais fácil com o personagem cartoon. Vou colocar ele aqui bem pertinho pra gente escalar ele e ter assim como fosse o polegar começando a querer aparecer aqui pra gente, ok? Mais um extrude. Aqui eu posso dar uma diminuída no tamanho dele e colocar ele um pouco mais orientado aqui onde que é nossa visão. Agora a gente pode escolher, por exemplo, a visão side ou a visão front
e definir um polegar para ele. Não precisa ser igualzinho os dois, não, porque dificilmente a gente consegue um desenho em 2D que mostre eu digo, a side e a front de uma maneira fácil da gente enxergar, tá? Então, fique à vontade de pegar um dos lados e trabalhar com ele. Aqui, se você já for fera em modelagem, pode passar um pouquinho o vídeo, porque a gente vai ficar um tempinho aqui trabalhando a modelagem do polegar. No caso, o que eu estou buscando aqui é fazer a dobrinha dele ficar direitinha, para a gente pegar as faces que estão aqui e continuar o extrude até o final do dedo. Não tem muito mistério, é sempre assim que eu costumo trabalhar. Aqui a gente pode acertar se tem algum vértex que está mais baixo. Aqui, por exemplo, a gente já pode acertar para ele ficar mais um pouco, digamos, anatômico, para que ele siga como fosse um tubo, ok? Sempre a gente pensa assim, como fosse um tubo. Então, um tubo ele está sempre cortado na sua transversal, vai dar um resultado legal. Vamos lá, mais umas vezes as faces. Vamos tirar aqui já de cara a parte de baixo do polegar. Vamos ver se assim tá bom. E depois eu faço uma um pouco maior aqui, ó, que é como se fosse o polegar mesmo até o final aqui, ó. Ok? Esse daqui a gente vai criar ainda um edge no meio. Eu vou só acertar aqui como se fosse a ponta do polegar e depois a gente cria os que faltam ali restantes. Ó, como se fosse a ponta do polegar, bem simples, como eu falei, esse personagem é simples, no caso Cartoon. E a gente cria assim, ó. Okay. Vamos deixar assim por enquanto, porque esse aqui é só uma blocagem que a gente chama do modelo. A gente está só criando uma referência visual para o modelo. Aqui. Agora eu vou criar aqui mais uma no meio, que ficou faltando. E essa no meio a gente consegue fazer ela assim, ó, que ele dá uma bordadinha no dedo. Ok? Bem assim. Muito bem, ó, já temos um polegar ali em construção, ele não está fechado, a gente vai ter que emagrecer ele, diminuir o tamanho dele, mas é só para agora, é a primeira blocagem, ok? O braço está saindo ali direitinho, e o que a gente vai fazer agora é criar algumas novas edges aqui, para a gente dividir em quatro essas daqui de baixo e tirar cada uma dessas quatro com umas falanges, ok? Então agora, o primeiro passo é colocar assim um pouco mais fino, né? Porque a mão não é tão gordinha lá na hora das falanges. Então a gente pode colocar aqui mais fininho. Toda essa região aqui a gente poderia afinar ela para ela ficar como a palma da mão, ok? Aqui a gente é o punho, então a gente daria uma suavidadezinha assim. Ok, mais ou menos assim, ó. Aqui ainda está gordinho, diminui um pouco. Bom, já deu para ter uma ideia, depois a gente refina isso, ok? Eu vou puxar aqui essa parte de baixo para tirar as falanges agora. Então, ó, eu organizo elas para ficarem um pouco mais afastadas. E eu vou criar aqui alguns edges que vão fazer triângulos nessa parte de cima, que a gente vai completar eles com quadrados. Vocês vão ver. A gente não deixa nenhum triângulo no nosso modelo. Vou apagar o histórico dele para ficar mais fácil. Salvo. E a gente não deixa nenhum triângulo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar com o Multicut aqui, ó. Eu vou criar alguns triângulos. Eu preciso dessa face aqui dividida em dois, ok? Dividida em dois aqui. E essa aqui também dividida em dois. Para que a gente tenha quatro regiões. Vou mostrar as quatro regiões agora para entender. Ó. Essa aqui é uma região que vai sair um dedo. Essa é outra região que é outro dedo. Aqui também outro dedo. E aqui outro dedo também. Então, para não ficar tudo confuso ali, com essas regiões aqui que tem várias faces com 5 lados, está errado, a gente não deixa nada com 5 lados. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 edges, tá? Então a gente vai fazer um triângulo aqui para eles se completarem. Então eu pego a mesma ferramenta e crio aqui um triângulo, ó. Dessa forma, ele completou aqui todo mundo com 4, menos esse daqui que tem 5 faces. Então eu faço uma linha de lá até aqui e a gente pega esse vértex
e move ele para ele ficar nessa região, ó. Tá vendo? Então agora todo mundo está com 4, ó. 1, 2, 3, 4. Todo mundo 4 aqui, 4. Todo mundo ficou feliz. 4 lados é o melhor para a gente fazer na nossa. Ele não está cortando, por quê? Vamos ver por quê. O melhor para a gente é sempre ter 4 lados todos, tá? Engraçado, ele puxou aqui, né? Tá pequenininha a minha tela. Vamos aumentar ela aqui. Ok. O ideal é a gente sempre ter 4 lados, tá? Então vou pegar de novo aqui e a gente cria na nossa ferramenta daqui até aqui que eu quero cortar. Porque ela não está cortando? Um minuto. Vamos ver. Ela está no mover. Eu não quero mover, eu quero só cortar. Ela está no cortar, no mover. Eu preciso dela no cortar, então a gente pode pedir aqui o Show Modeling Toolkit. Isso aqui é umas ferramentas de modelagem, tá? Ela está no mover. Em vez do mover aqui, eu poderia pedir embaixo aqui, ó, Multicut. Então é a mesma ferramenta que a gente tinha pegado a outra vez. Posso fechar esse painel, não preciso dele. E volto aqui, ela vai voltar a cortar para mim. Eu preciso de um corte de lá até aqui, Enter. Aí ele vai virar essa parte. Eu vou fazer a mesma aqui embaixo, o triângulo que a gente criou lá para cima, ok? Enter. Aí depois eu crio aqui do meio até aqui, Enter. E daqui também a mesma coisa no final, Enter. Olha lá, agora se eu vier no mover, eu posso organizar isso daqui para ficar tudo mais orgânico, ok? E aqui também a mesma coisa, olha. Eu organizo para ele ficar legal. Se eu precisar de mais uma linha aqui e mais uma linha aqui, eu faço a mesma coisa passando o triângulo por aqui. E a mesma coisa aqui no final do dedo. É o que eu vou fazer agora. Porque se a gente tirar só com 4 linhas, até que dá para fazer. Vamos tentar fazer o mais simples, né? Daria para fazer naquela forma que eu falei. Se vocês quiserem, pode fazer mais uma linha. Mas eu vou fazer mais simples agora. Se for preciso, a gente acrescenta depois, ok? Vou fazer aqui assim, ó, mais alto, que ela está muito baixa, para ele ficar mais fácil da gente selecionar. Vou pegar esses do meio, tira lá para cima que selecionou um tanto e colocar ele um pouco mais retinho aqui. Vamos lá? Agora vamos puxar os dedos. Os dedos é simples, ó. Deixa eu só organizar para ele ficar na linha. Ó, os dedos é simples. Eu vou fazer para esse aqui, por exemplo. Eu seleciono as duas faces principais que estão aqui. Caso eu tivesse criado mais uma linha, ela passaria aqui por cima, dando uma volta em tudo, para que eu tenha mais uma liberdade na linha por cima do dedo, para eu criar um relevo por cima do dedo. Mas eu não vou fazer nesse caso, porque eu acho que o modelo é simples, dá para a gente se virar com isso que a gente tem. Então, ó, pego as faces, venho aqui no nosso Extrude, ele vai começar a extrudar para a gente. Olha, eu extrudo assim um pouquinho e organizo aqui a base do dedo para ele ficar bem melhor aqui de se ver que é um dedo, né? Porque senão fica um quadradinho. Mas olha lá, aqui já dá para ver que tem uma forma mais ou menos arredondada aqui, ok? E vamos seguir um pouquinho mais com esse dedo para ele puxar até lá embaixo. Então, se a gente fosse fazer o dedo ao completo, a gente teria que fazer um dedo mais ou menos assim. A gente pega agora a referência do 2D, ó. Aqui a nossa palma da mão está bem mais alta, então a gente vai descer e o dedo é mais ou menos nesse comprimento aqui, ó. Isso, tá? Vamos fazer nessa referência. Então agora a gente já pode descer essa palma da mão para ela ficar mais baixa. Ela ficou muito alta. Aí a gente consegue seguir melhor a nossa referência do 2D. Ó, a palma da mão tem que vir aqui. Então é mais ou menos aqui que ela tem a altura do dedo, essa aí mesmo. Viu? Então agora eu vou adicionar edges nessa linha do dedo que eu criei, para que ele tenha mais ou menos uma forma assim, ó, de curvatura do dedo, um pouquinho mais escalado, ok? É uma forma bem simples que a gente está fazendo e que eu acho que é bom para aprender, porque não adianta nada a gente tentar aprender em coisas muito complexas e não entender, né? Então agora aqui, ó, o finalzinho do dedo é mais ou menos assim, ó. A gente pega esse do meio,
coloca ele mais ou menos aqui, assim, esse aqui. Vamos ver esses dois aqui um pouco mais para cima. E essas daqui seriam as marcações das falanges. Agora, para fazer as falanges, a gente precisaria dar um pouquinho mais de atenção nessas laterais aqui, ó, só para eles ficarem um pouquinho mais largas. Isso. Agora aqui, ó, vamos lá. As falanges, a gente pega e cria assim como se fosse um pertinho, tá? E um outro longe. Esse longe a gente coloca um pouco mais gordinho, claro que respeitando um pouco mais a gordura aqui de dentro do nosso personagem, né? E depois cria um outro aqui pertinho de novo, aqui, ó, e um gordinho aqui. Esse aqui que eu vou engordar, ele sempre é como se fosse aquela carninha mais gordinha aqui embaixo, né, do nosso dedo. Então, assim já dá uma visão um pouco mais orgânica, né? Claro que esse aqui ficou muito baixo. A gente organiza ele para ficar uma continuidade do dedo. Aqui também uma continuidade do dedo. E aí seria até o caso de criar mais uma linha aqui para fortalecer essa de cá, tá? Mas não tem problema, a gente vai fazendo a blocagem agora. E agora para finalizar, a gente pode fazer uma outra linha aqui no final para ela ficar segurando ali. Claro que a gente dá uma pequena diferença do que a gente já tem, principalmente aqui na ponta do dedo. Opa, vértex, desculpa, vértex. Aqui, que ele vai dar uma embaladinha. Ok. E aqui é como se ele fosse uma parte de cima da unha, então você pode dar uma retadinha nela assim, para ela ficar mais retinha, tá vendo? E é claro, mais uma linha aqui para ele definir a passagem dele, olha. Um gordinho nele também, que é como se fosse a pontinha do dedo. E mais para cima, assim. Isso. E agora, vendo de frente o dedo, a gente vê que essa ponta está muito longa, então a gente faz assim com ela, para ela ficar mais para dentro aqui, ó. Ok? Essa aqui também está um pouco longa. Isso. Vamos ver assim, por alto, olha lá, já tem uma mão começando a ser formada. Claro que ela está bem tosca ainda. E eu vou fazer esse mesmo processo que eu fiz aqui para esses dedos, e para esse dedo aqui que eu puxei. Vou fazer o mesmo para os outros 3 dedos. Um rápido pause e a gente volta logo logo. Muito bem, eu voltei do pause aqui rapidinho, onde eu fiz essas extrudes das outros dedos, né, da mão, e a gente pode ver que ela ficou assim um pouco estranha, mas é normal porque realmente o trabalho de modelagem exige etapas, né? Aqui, olha, se a gente for ver um truque para vocês verem se a modelagem orgânica está ficando legal, tecla 3 para você ver ele em Smooth Preview. Esse Smooth Preview ele fica arredondado. Daria para vocês verem. Olha, umas coisas que eu observo aqui é que o dedo está muito feio aqui, essa região, só com 4 faces que a gente puxou. E o polegar tá errado, ele deveria sair um pouco mais aqui anatomicamente. Então a gente vai corrigir essas coisinhas agora rapidão nesse vídeo. Volta para 1, ele volta para essa região. Uma das coisas que eu vou fazer é adicionar aquela linha aqui no meio, que eu tinha falado para a gente tirar antes de fazer a continuidade da modelagem. Eu vou fazer ela agora. Antes disso, eu vou arrumar essa linha aqui de cima para ela descer, justamente para ela respeitar aonde a gente tem aqui nosso loop final aqui da nossa mão, né? Então, olha, se eu pegar ela e descer, fica mais fácil daqui a gente criar outros loops e trabalhar melhor ali a nossa junção. Opa, desculpa, passei por cima da roupa ali. Aqui, ó, eu vou então pegar os vértices e já trabalhar aqui onde que eu quero que essa linha fique. Ela vai ficar um pouco mais próxima aqui da nossa palma da mão, é melhor para a gente trabalhar aqui embaixo, tá? Agora a gente vai estar acertando, buscando alguma coisa um pouco mais orgânica, tá? Um pouco mais da anatomia da mão mesmo. É um pouco demorado realmente fazer uma modelagem da mão, mesmo que essa daqui seja simples, a gente precisa ter um pouco mais de carinho assim para ela ficar bonita, tá? Então aqui a gente organiza a lateral da mão, e uma das coisas importantes que a gente precisa fazer na modelagem da mão é respeitar
um pouco da anatomia. Então aqui no caso do polegar, principalmente, a gente vai fazer com que ele venha daqui de dentro da mão, ó, bem aqui de dentro. Então vou estar buscando trabalhar a modelagem nessa região, não sei se dá para ver na câmera, mas a região um pouco mais aqui de perto, né? Que a mão ela como entraria um pouco no punho, assim, sabe? É uma coisa para vocês analisarem a anatomia quando vocês estiverem fazendo o personagem de vocês. E outra coisa que eu vou fazer também é tirar aquele quadradão que está lá embaixo, como fosse um quadradão de mão reta, tá? Que a gente começou a fazer a nossa modelagem na mão como um quadrado reto. Aqui já acertando um pouco melhor a anatomia do nosso personagem, a gente pode pegar todo o polegar, a gente vai acertar ele agora como um bloco completo e ele vai fazer uma curvatura assim, ó. Ele vai fazer uma curvatura assim. É assim que é o nosso polegar, ele vai ficar. Então essa aqui é a parte do dedão ali, né? E a gente vai corrigir ele a junção. É um pouquinho esquisito quando a gente vê assim mexendo, mas eu vou tentar ser rápido para a gente não perder muito tempo e entender o que é que eu estou fazendo, né? Aqui é como se fosse a base da mão, entendeu? E ela tem que juntar nessa outra base aqui, ó, que é a parte de cima do nosso polegar. Então, ó, aqui, porque o polegar ele faz como se fosse um tipo de curva mesmo, né? Então vocês vão analisar que ele teria que estar entrando ali, ó. Aqui eu não sei se a topologia minha está muito certa, então eu já volto com ele um pouquinho. Que ele é como se fosse a continuidade desse caminho aqui, ó. Ok? Desse caminho. Bom, eu vou deixar agora por agora assim. Eu acho que já deu uma melhoradinha, ó, se a gente for ver em Smooth 3, o polegar está um pouco melhor, mas ele está tortão. Então vamos só tirar esse torto dele, para ele não ficar com essa coisa errada, tá? Porque ele tem que vir aqui para dentro e depois ele sai só a pontinha dele assim, ó, que ele sai gordinho, ó, quer ver? Jogo rápido. É muito interessante vocês estudarem a anatomia de mão, porque ela é complexa, tá? Ela não é tão simples assim como pareça, não. Então, estudem a anatomia da mão para vocês conseguirem fazer a mão sair certinha ali da palma, tá? Principalmente o polegar e também os dedos. Vamos passar para os dedos agora. Eu acho que o polegar já deu uma incrementada boa. Deixa eu só puxar isso aqui um pouquinho para dentro. Assim. Aí esse aqui vem mais para cá. Aí já deu para formar uma ideia ali de polegar, ok? Qualquer coisa a gente vai trabalhar melhor essa forma. Não vou perder muito tempo gravando isso na aula, porque isso aqui é mais forma. Às vezes eu vou dar uns pauses no vídeo, então vou passar por uma fase diferente. Já deu para vocês entenderem que a gente está tentando buscar aqui é mesmo uma forma mais orgânica, ok? Olha lá, o polegar é isso aí que a gente tem agora. Ele está um pouquinho mais anatômico, ainda vou trabalhar essa região aqui em cima. E vamos arrumar agora essa parte de baixo aqui da nossa palma da mão. Porque a palma da mão ela não termina reta assim, não. Ó. Aqui, ó, ela faz uma curva, como se fosse um baulado. E essa curva vai ajudar a gente a trabalhar melhor a nossa anatomia dos dedos em si, tá? Então aqui eu vou pegar uma região longa, maior aqui, ok? Deixa eu pegar também esses vértices aqui. E a gente vai fazer esse abaulado aqui, ó. Uma forma assim de... E esse dedo aqui, que é o dedo mindinho, ele vai... Eu vou mudar a forma do Soft Selection para, em vez de pegar por volume, ele pegar por superfície. Então vai pegar só o dedo que eu estiver trabalhando, ok? Aqui, ó, o mindinho ele começa um pouco mais lá em cima, porque essa embaulado ele é um pouco mais baixo aqui, ó. Ok? Então assim, ó, já dá para dar uma visão melhor assim da nossa mão. Claro que aqui é um pouco mais largo e os nossos dedos eles são diferentes, um pouquinho diferente a orientação deles, que eles aqui estão com orientação bem robozinho, mas a gente orienta ele um pouquinho diferente assim, já dá uma
um aspecto melhor na nossa mão, ok? Para não alongar muito a conversa, eu já vou criar então a parte de a parte da linha superior aqui passando. A gente ainda vai melhorar um pouco o tamanho desses dedos, porque é uma coisa que não estou gostando ainda. Sim, vamos dizer que assim tá razoável para começar a conversa, ok? Só que os dedos eu acho que ainda estão muito pequenos, ou a palma está grande. Vamos ver em relação ao desenho. Olha, os dedos estão curtos, né? A palma também está um pouco baixa, mas vamos pegar um pouquinho, aumentar só um pouquinho os dedos, para eles ficarem um pouquinho só mais longo. Assim, vamos dizer que é assim. Então isso aí é uma coisa de arte, tá? Vocês poderiam mostrar isso para o diretor de arte ou o quem está orientando vocês no trabalho, ok? Então assim já dá para dar uma ideia melhor. E vamos lá, vamos passar para a próxima etapa, que é criar essa parte de cima e de baixo dos dedos, que ela vai ficar mais bonita. Olha, como que a gente faz isso mais fácil? Vem aqui no Insert Add Loop Tool, você clica aqui na parte de cima do dedo, olha lá, ele já cria para a gente toda essa linha onde a gente queria. Essa linha nova aqui que ele criou. Que é a mesma coisa que a gente vai tentar fazer aqui, mas repare que ele vai tentar subir lá em cima e voltar. Então isso aqui não é legal para a gente, porque senão vai atrapalhar a topologia lá em cima. Vou dar um Ctrl Z. E o que eu vou fazer aqui é criar na mão um triângulo aqui onde ele vai forçar a passagem, tá? Então aqui eu vou criar um triângulo onde eu quero que ele passe, ok? A mesma coisa na parte de baixo, que eu vou forçar que ele passe ali nesse triângulo. Então agora quando a gente for criar o Add Loop, ele não vai conseguir passar o loop até lá em cima, ele vai parar ali no meio, é o que a gente queria mesmo. Pega de novo o Cut, clica aqui até ele completar Y, que é o mesmo de pegar a ferramenta novamente. Não pegou. Vamos pegar Cut, Move. Vamos lá de novo no nosso Tools, né? Que eu quero pegar o Multicut, ok? Fecha ele. Vem aqui, meu amigo. Aqui a gente vai criar o cut daqui até lá em cima. Enter. A mesma coisa embaixo. E depois a gente fecha o nosso triângulo para ele não ficar triângulo ali, ficar quadrado. Aqui o nosso triângulo a gente completa. Mesma coisa aqui. A gente vem para o mover. Acerta aqui já para a gente criar os nossos quadrados. O loop fechou. Mesma coisa aqui em cima. Rapidinho a gente cria. Opa, de novo, vamos lá mudar para o cut. Ok, cut. Enter. Mesma coisa aqui. Ok, a gente muda para o nosso mover e acerta essa regiãozinha. Ó, o que a gente vai fazer agora é com essa edge nova aqui no meio, eu vou mostrar para vocês que dá para a gente dar uma forma bem mais bonita no nosso dedo. Principalmente aqui nessa região da ponta, aqui onde eu vou fazer esse bauladinho aqui da ponta ficar mais bonito para todos os dedos. Vocês vão ver que vai dar uma diferença bem bonita quando a gente vem em Smooth, ok? Aqui na ponta e também na região aqui onde a gente tem esse meio aqui, ó. Esse meio a gente vai fazer ele ficar mais gordinho, algumas regiões assim, ok? Vocês vão ver que vai dar um resultado bem legal. Vou fazer para esse dedo e aqui também a gente poderia dar uma subidinha, nesse caso aqui da região onde é a parte de cima da falange, onde ela dobra, tá? Vamos ver como que ficou. Vou mostrar para vocês, ó. Em 3, o dedo agora ficou bem mais bonito, tá vendo? Ó, a região, principalmente aqui essa região da frente, e a gente vai acertar agora a região para ela ficar bem assim, anatômica, ó, como se fosse um dedo mesmo de um personagem, porque se ele ficar muito quadradinho, ele não fica fácil da gente pegar onde que são os vértices, trabalhar, ele fica uma coisa meio feia. Ok. Vamos lá? Agora eu vou fazer essa mesma aplicação para os outros dedos, igual eu apliquei para esse daqui. Lembrando que a ideia principal é manter o volume, manter
a topologia mais limpa possível, sempre com quadrados, tá? Então, isso daí a gente vai fechar essa modelagem da mão e dar o mirror nela, igual a gente fez para o outro, rapidinho. Muito bem, pessoal, para finalizar aqui, o que eu fiz foi criar essas ondulações no nosso modelo. Então, a gente pode ver que ele ficou um pouco mais bonito, tá? Ele não está perfeito, perfeito não. Para ficar perfeito, a gente teria que passar um pouco mais de tempo aqui, por exemplo, acertando essa região que ficou um pouco longa demais, essa outra região. Então, a gente pode fazer isso muito com carinho. Vendo em Smooth Preview, por exemplo, você vai acertando assim para ele ficar com a pontinha um pouco mais reta do nosso modelo. Então, eu vou deixar para vocês fazerem isso com carinho, como dever de casa, ok? Vocês vão fazer isso tudo direitinho para ele ficar bem anatômico, bonito, do jeito que vocês quiserem. Por exemplo, aqui a gente poderia acertar para eles ficarem com os dedos um pouco mais longos, mais próximos um do outro. Ó, aqui ele vai ficar um pouco menos robozinho, né? Então, olha, assim já dá para dar uma visão melhor do nosso dedo, do nosso personagem, ok? E eu vou deixar para vocês refinarem isso daí. E uma coisa que eu quero fazer agora é colocar ele com um punho continuando os dedos, porque aqui o jeito que ele está, a gente tenta seguir um pouco no desenho 2D, mas é difícil para a gente porque a gente está nessa hora de fazer ele ligar aqui o nosso punho com é, o nosso corpo, né? Então, olha, então o que eu vou fazer é selecionar basicamente a mão toda, vem aqui em Smooth Preview, Smooth Selection, desculpa, e a gente vai acertar ele para ele ficar assim, ó, com a mão como se estivesse seguindo continuidade do braço, tá vendo? Dessa forma ele fica mais fácil da gente acertar aqui os volumes, ó, da nossa mão em si, sem que a gente eu vou descer um pouco essa edge aqui, que eu estou achando que ela está muito em cima, sem que a gente perca o nosso personagem como um personagem único, né? Senão, se a gente modela a nossa mão sem prestar muita atenção na orientação do nosso personagem, vai ficar mais difícil na hora da gente fazer os nossos controles e tudo mais funcionarem bonitinho. Então, o ideal é sempre a gente ter uma mão um pouco mais em sequência aqui, né, do nosso punho, porque senão vai ficar difícil para a gente depois trabalhar. A mesma coisa que a gente poderia fazer é torcer ela nessa visão aqui. Ó. Deixa eu então só dar uma última refinada aqui na topologia dela. Não vou tomar muito tempo de vocês assim não, esse vídeo já deve estar longo. Desculpa, desculpa. Mas a gente vai fazer um pouquinho menor o nosso polegar. Opa, Ctrl Z. Um pouquinho menor no nosso polegar para que a gente tenha mais consistência assim na mão dele, o completo, tá? Em vez dele ficar com, com o dedo muito maior do que o outro. Como ele é gordinho assim, meio fortinho, a gente precisa deixar ele com um punho mais grosso mesmo. E assim já dá uma visão geral, olha, de como que vai ser a mão dele. Claro que a gente poderia dar uma rápida torção aqui na nossa mão, para que ele fique assim uma curvatura mais anatômica, ó. Já dá uma visão legal, só que a gente tem que pegar esses vértices e puxar um pouquinho para dentro assim, ó. Aí. Eu acho que assim já dá uma visão melhor do que o character designer, que foi o Pedro que criou esse personagem, né? Aqui a gente vai só acertar essa mão para ela não ficar torta demais. E aí, eu gosto do resultado que está por agora. Embora aqui tenha uma parte muito longa, vamos diminuir ela um pouquinho. Lembra, só pensando na anatomia, ok? Pensa sempre como se fosse um personagem anatômico, ok? Vou deixar por agora assim, é claro que eu vou dar uma refinada depois nela. E agora a gente vai fazer uma rápida acerto aqui em cima, para que ele entre direitinho ali no nossa roupinha. E a gente já vai poder fazer a duplicata dessa mão para o outro lado. E vai tudo funcionar direitinho. Lembrando que como o personagem vai dobrar aqui o nosso cotovelo, vou querer adicionar algumas edges a mais aqui, tanto aqui e ali, que ele vai dobrar essa região, tá? A gente poderia até adicionar outras aqui também para ele ficar
facinho ali a deformação do braço dele, tá? Para completar, eu acho que posso até fazer mais edges aqui duplicadas, mas vamos deixar assim por enquanto, tá? Não consigo. Eu tenho que fazer ele ficar bonito para a gente, na hora de deformar ele deformar bem. Então eu vou colocar essas edges, que é as edges que a gente precisa para que ele funcione, ok? Vamos lá. Agora renomear ele. Vamos dizer que ele está pronto, o nosso modelo base, né? A gente poderia dar uma refinadinha nele, que tem algumas pontes assim que estão meio fortes. Depois a gente dá uma acertadinha, se for o caso, puxando assim com um pouquinho de atenção. Bom, sem perder muito tempo, a gente já salva ele. Eba, falei demais nessa aula. Vamos dizer que agora esse modelo está lindo. A gente vai chamar ele de mão. Aqui no caso, como ele é esquerdo, a gente chama left mão. A gente está dando a nomenclatura de mesh no final para todos quando a gente coloca aqui no mesh. Então, esse é a mão esquerda. Eu vou deletar o histórico dele, porque olha lá, ele já tem vários históricos aqui. Então, delete history. E a gente vai fazer uma duplicata dele. Poderia fazer de duas formas, dar um mirror geometry, ou então a gente vem aqui, duplicate, Ctrl D, a gente vem igual a gente fez o sapato, -1 ali no nosso escala, e dá o freeze transformation, ele já inverte para a gente a nossa mão. E olha lá, a gente já tem um personagem mão direita aqui. Essa é a nossa primeira modelagem básica do nosso personagem em braços, ok? Isso aí. A gente volta agora no próximo vídeo, já completando um pouco mais da modelagem do nosso personagem Leo. É isso aí. Valeu. E aí. Valeu.